Aliás, muito obrigada a todos vocês que estão nos enviando o vídeo, ajudando outros motoristas a circularem aqui neste dia de chuva. A sua participação é sempre importante para que a gente faça o Bom Dia Pernambuco. Não só as imagens, mas também as sugestões de reportagens que vocês nos mandam, as dúvidas que vocês compartilham com a gente. A Denise, que mora no bairro do Curado 4, em Jaboatão, tem dúvidas sobre o abono salarial do PIS. Mandou uma pergunta para a gente trouxe porque pode ser sua dúvida também. Vamos ver. Eu sou empregada doméstica há 1 ano, porém já recebo PIS há alguns anos. O meu patrão recolhe INSS, FGTS. Então eu quero saber se quando for pago o ano base pelo qual eu venho trabalhando, se eu vou continuar a receber o PIS sendo empregada doméstica. Aí a gente convidou um advogado especialista em direito do trabalho e ele está com o Juliano Roque, que vai ajudar a Denise e tantos outros trabalhadores. Juliano. Ô Clarissa, infelizmente, o advogado Maicon Carvalho, da OAB Pernambuco, já adiantou que, como empregada doméstica, ela não tem direito a receber o PIS. Por quê, doutor Maicon? Infelizmente, em 2015, quando o Congresso Nacional criou a Lei dos Domésticos, ele poderia ter incluído o RAIS, poderia ter incluído esse PIS dentro da norma, tal qual fez com o FGTS, com o INSS, com todo o restante. Mas, infelizmente, foi uma escolha do legislador em não dar o PIS para a trabalhadora doméstica. E, infelizmente, essa discriminação só pode ser combatida pelo próprio trabalhador, entrando agora em contato com o seu deputado, seu senador e dizendo: ei, crie o PIS para mim, porque, do contrário, eu não vou votar mais em você. Essa é a prova de que o voto é muito importante, que as pessoas têm esse direito de reivindicar. Agora, doutor Maicon, seguindo a nossa conversa, a nossa telespectadora, ela trabalha como empregada doméstica há 1 ano. No passado, se ela trabalhou em outra função, sem ser a doméstica, ela tem direito ao PIS? Infelizmente, o doméstico ele não vai ter direito. Entretanto, o PIS ele tem 3 pilares. Os pilares, esses requisitos, funcionam como se fossem as pernas de uma mesa com 3 pernas. O primeiro pilar é: a pessoa tem que ter sido inscrita lá no programa há pelo menos 5 anos. Segundo pilar, ela tem que estar recebendo, no máximo, até uma média salarial de 2 salários mínimos. Nesse exato momento que a gente está gravando o vídeo, salário mínimo 1.302, 2 vezes isso, R$ 2.604. E o terceiro e último pilar é: no ano base, o que a gente está pagando agora é o de 2021. Então, se o governo quisesse pagar 2022, poderia pagar também, mas estão dizendo que está sem dinheiro. E aí devem pagar o de 2021. Se ele tiver trabalhado pelo menos 30 dias no ano 2021, está completo os 3 pilares, as 3 pernas, a mesa está de pé. É bom o povo ficar de olho, né, doutor Maicon? Diz uma coisa pra gente também. Por que muitas pessoas falam PIS, PASEP, tudo junto? É a mesma coisa? Basicamente tem a mesma estrutura, só que enquanto o PIS ele visa proteger o pessoal que trabalha com a CLT, o PASEP visa contribuir com as pessoas que trabalham para o poder público. Então, basicamente é a mesma coisa, só que com servidores distintos, com trabalhadores distintos. São 2 classes separadas. O pessoal do PIS vai receber na Caixa Econômica, o pessoal do PASEP vai receber no Banco do Brasil. E quem recebe o PIS? Quais são os funcionários que recebem, os profissionais que recebem o PIS? Todas as pessoas que tiver esses 3 requisitos que eu acabei de citar, ou seja, está com carteira assinada e o patrão fez a informação da RAIS lá corretinha, se o patrão não fez isso, vai ter condições de entrar com ação trabalhista pedindo a indenização. Porque o PIS, quem paga é o governo, mas mediante as informações que foram prestadas pelo patrão. Se o patrão não fez isso, então ele deu causa a esse inadimplemento. Então ele tem que cumprir o pagamento dele. E quem recebe o PASEP? Aí o governo, em regra, não tem nenhum problema. É só procurar na própria agência bancária que vai ver lá o valor que está depositado. Em regra, esse dinheiro já cai diretamente na conta bancária. Então, pelo que eu entendi, PIS, profissionais que trabalham em empresas privadas, particulares, PASEP, quem é servidor público, estadual ou federal, ou municipal. Perfeito, perfeito. E aí, seguindo a nossa conversa com direitos trabalhistas, com relação a férias, como é que fica férias para empregado doméstico? Basicamente a mesma coisa de todos os demais seletistas. Qualquer pessoa que trabalha 1 ano, ela ficou cansada. E esse cansaço ele tem que ser compensado no próximo ano de trabalho. Supondo que a pessoa trabalhou o ano de 2020, por exemplo, inteiro. Então, no 2021, o patrão tem que dar essas férias de pelo menos 30 dias. Vai ser possível, sim, vender até 1/3. 1/3 de 30 dias corresponde a 10 dias. Mais do que isso já é ilegal. Porque se a pessoa ela ficou muito cansada, imagine que o cansaço do trabalho é como se fosse fome. Se a pessoa passa uma semana inteira com fome, ela não vai conseguir comer 5 quilos de feijoada.
A mesma coisa acontece com a saúde do trabalhador. Se ele passou um ano inteiro trabalhando, ele está tão cansado que ou ele descansa ou ele vai perder vida. A nossa vida ela funciona como se fosse uma ampulheta cheia de areia em cima. E essa areia ela só cai, ela nunca sobe. Então, se você perde essa possibilidade de descansar, você está perdendo dias de vida. Com relação ao PASEP, eu vou voltar indo um pouquinho na nossa conversa, doutor. Qual é a regra do PASEP? O PIS, a gente sabe que são aqueles 3 pilares. O PASEP, qual a regra? A regra do PASEP, se a pessoa está recebendo até os 2 salários, então ela já está inscrita automaticamente pelo governo. Então, completou os requisitos normais, ela vai receber pela própria agência, pelo próprio banco. Mas, doutor Maicon, está chegando tanta pergunta, pessoas principalmente perguntando com relação a carnaval. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Carnaval é feriado ou não é feriado? Serve para algumas classes de trabalhadores, para outras não? Como é que funciona isso, hein? Excelente pergunta, porque feriado. Observe que a pessoa que está contratando um trabalhador, ela precisa pagar aquele dia de serviço. Se ela não trabalha, então o prejuízo ficou com alguém. É por essa razão que o prejuízo ele precisa ser compensado em alguma coisa. Então, sempre existe uma lei definindo o que é feriado. Vai existir a lei da União, que é no caso do Brasil, vai existir a lei do Estado ou do município. Se não existir uma previsão legal, não é feriado. Como a gente gosta de carnaval, então tem a tendência natural de o comércio fechar. Então, se não existem pessoas querendo comprar no comércio, é claro que os patrões não vão abrir esse comércio. E aí se convencionou a dar esse dia como se fosse férias, como se fosse folga, como se fosse descanso, mas na prática ele não é obrigatório. Então quem está aí preocupado se o patrão vai ter que dar folga ou não, fica descansado porque é trabalho sim, aí você entra em acordo com o seu patrão. Doutor Maicon, muito obrigado pelos esclarecimentos, um bom dia para o senhor, saúde. Clarice, eu volto com você.